figura principal de Vitalino era o boi, né? Tanto é que é muito difícil para um colecionador, uma pessoa que entende o mínimo de arte popular, comprar um boi falso de Vitalino. Porque nenhum artesão, nenhum, em Caruaru, conseguiu dar a robustez que Vitalino dava a seus bois, né? A cabeça, o tronco do peito do boi, são coisas extraordinárias. E o interessante é que ele retrata um boi próprio, o boi não é o boi crioulo sertanejo, é o boi já burilado pelo homem, né? O zebu. Mas ele representa ali duas coisas, ele representa a pujança, o sucesso econômico, você mede as pessoas pela quantidade das boiadas que eles têm, tá certo? Então ele de um lado é um referencial de riqueza, de outro lado ele é a própria subsistência. Então quando você está fazendo boi, você está, na verdade, dando identidade à própria vida comunitária que você tem. O boi dele tem a consciência da sua força. São bois másculos, grandes, tá certo? O boi, eu acho que naquela época era a riqueza principalmente do agricultor. Ele não tinha nada, ele plantava um milhozinho, um feijão, aí criava um bichinho, criava um animal. Então chegava o São João, matava aquele boi, fazia aquela festa, apesar que o bichinho perdia a vida, mas era uma alegria, que hoje nós não temos isso aí, né? É um animal que tem a sua mansuetude, é um animal que não é agressivo, é um animal que se entrega, que se doa, né? É um animal sacrificial. Quando foi dia 20 de janeiro de 63, ele faleceu. Eu ri pro Juca, passar aqui, ó, estava de nada. Estava aqui, a pessoa gritava daqui, ninguém escutava do outro lado. Aí ele tirou a camisa, tirou a calça, ficou de cueca, amarrou tudo na cabeça assim, atacou com o cinto e tacou o braço, que ele nadava muito. Atravessou de lá para cá. Aí quando chegou aqui, caiu na casa dele, arriou, muita febre, e a família, nem a mulher, nem os filhos, não levou para o médico, nem foi buscar um médico para ele, que ele tinha tudo isso grátis, tinha conhecimento, mas passou 13 dias. Aí Zé Caboclo, meu cunhado, chegou, disse, dona Joaninha, Vitalino vai morrer e não vai demorar não. Vocês não foram levar o homem para o médico? Ninguém tem dinheiro não. O médico, cadê o dinheiro? Disse, não, mas o médico vem. Aí ele dizia a mim, e dizia a Zé Caboclo, olha, quando o Vitalino estiver para morrer, não deixe o Vitalino morrer sem confissão, que ele gostava de ir para a igreja se confessar nesse tempo. Aí ele veio confessar, quando ele chegou, nem estava falando mais, e o doutor Barreto foi aplicar uma injeção, não aceitou mais. Já estava em estado de coma já, isso foi no sábado, umas 9h30 para 10 horas. Aí quando foi à meia-noite e meia, faleceu. Morreu assim. Mas se tivesse sido antes, o médico tinha tirado aquela febre dele, porque ele estava com muita febre, e a varíola recolheu. Em vez de ela sair, ela recolheu por causa da água fria, né? Contagiou. Olha, o enterro dele foi um negócio, uma tristeza, que a gente, como discípulo dele e aluno dele, não pôde nem ir para o enterro. A chuva caía de bolo assim. Aí veio o carro da motoara, botou o caixão, foi sozinho que ninguém podia ir. Aí fez o enterro, e lá o túmulo dele, lá no Dom Bosco. E o prefeito desse tempo era João Lira Filho. Aí foi quem deu o enterro. Ele não tinha, nem a família, ou ele não tinha, assim, 10 centavos para comprar o que? Uma vela, não tinha, quando ele morreu. Era uma pobreza. Ele sofreu muito.
Caruaru é um município hoje é conhecido como a capital do Agreste. E Caruaru hoje é conhecido por Vitalino, pelos seus artesãos, pelos seus mestres, pelo São João e a banda de pífano, que foi também cristalizada pelo Vitalino. A contribuição que Vitalino deu, o exemplo, a geração que ele criou, é uma geração enorme. É uma cidade comercial, né? Ela não está ligada ao polo açucareiro, né? Que foi o que caracterizou o Nordeste. É uma cidade mais ligada ao gado, né? Mais seca, mas era um local de forte intercâmbio comercial. Então tinha a paisagem rural, mas tinha muito essa troca de culturas que é próprio de um local de feira, de troca, de comércio. Não é à toa que uma das feiras mais importantes do Brasil transformou-se em patrimônio imaterial, registrado através do IFAM, no Ministério da Cultura, e isso nos envaidece. Já na década de 70, Caruaru desperta para criar ambientes onde vai preservar, colocar isso para o futuro, né? Guardar o seu patrimônio cultural. O homem que viveu no sítio tinha uma infância vendo a falta de brinquedos, que a mãe trabalhava fazendo panelas. Que tipo de brinquedo esse menino, esse garoto tinha, né? Que a família, os irmãos, ele tinha também vários irmãos. O pai agricultor, cuidava de cortar a lenha para queimar no forno. Ajudava a mulher só nesse momento de queimar a peça e botar num animal e trazer para a feira de Caruaru. Mas ele não tinha, o pai dele, Vitalino, não tinha uma relação com a argila, com a cerâmica, a não ser ajudar a mulher nesse sentido. Esse menino, esse garoto não tinha uma vida, né, como tem um garoto posteriormente, com maior possibilidade de brinquedo. A vida rural dele era muito áspera, né? Muito hostil. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, mas conheço bem a história dele e sei que ele começou trabalhando desde criança. Começou fazendo seus brinquedinhos junto com a mãe, que fazia peças utilitárias na época. A mãe dele fazia. Então ele, com as sobras do barro, ele começou a fazer essas pecinhas que ele, a princípio, fazia por brincadeira. E com o passar do tempo, ele se dedicou inteiramente ao artesanato e a história dele cresceu, né? Aí eu retratei isso no barro. Eu fiz ele trabalhando nas duas fases, na infância, quando ele começou, e quando ele estava no auge, vamos dizer. Isso é uma parte das peças que ele criou, de algumas peças, ele sentado no chão, como ele trabalhava. Então eu fiz essa peça, que eu chamei de Mestre Vitalino, o início e a consagração. Então ela representa a primeira peça do Mestre Vitalino, que é o Caçador de Gatos Maracajá. Essa réplica hoje é feita por mim. Ele fez uma peça mais ou menos dessa em 1915, aí levou para a feira, nem ele não foi, que ele tinha 6 anos, meu tio, que vendia as panelas da minha avó. E dessa peça, meu tio vendeu por 2 tostões naquele tempo. Aí quando chegou a noite da feira, entregou para meu pai. Aí ele ficou muito feliz. E na segunda-feira ele foi descobrindo outras qualidades de peça. Então aí que ele passou para formatos maiores. E na feira, o público ficou encantado, porque o público se reconhecia ali. Eu agora vou falar no querido Vitalino, aquele homem querido. Você preste atenção, que ele fez o boneco e vendeu a multidão. O Vitalino partiu e deixou recordação, pelo jeito que eu tô vendo. Nessa hora eu sei que eu rimo, a gente tá festejando 100 anos de Vitalino. Mas de Vitalino, hora aí de Vitalino. Ele foi para além daquela cerâmica utilitária. Ele não se entendia com o artista. Ele mesmo falava, quem diz que sou artista são vocês, eu não sei se eu sou artista. Olha, desde 1947, eu aos 7 anos, via meu pai trabalhando e já ficava ao lado dele. Então, a parte da manhã, ele pegava e ia buscar o barro lá aqui no Rio Pujuca. Nós já acompanhávamos ele a gente cavar o barro, pôr num carrozinho, aí nós chegava em casa, aguava o barro e no dia seguinte começava a trabalhar, modelar.
E dali daquela parte que ele estava modelando o barro, nós ficava ao lado dele, os 4 irmãos, eram 6, mas naquela época já tinha 4 trabalhando ao lado dele. Então isso aí eu fui aprendendo com ele e quando ele trabalhava a semana, na sexta-feira, levava ao forno as peças. Pronto, e no sábado ia para a feira. Augusto Rodrigues que era ligado ao movimento, né, de renovação, né, esse processo histórico-cultural do modernismo. Ele foi ao Recife, foi à feira de Caruaru, viu o Vitalino e seus companheiros lá e trouxe para uma exposição no Rio em 1947. Que o poeta Joaquim Cardoso, que é um grande poeta brasileiro, né, apresentou essa exposição, onde ele dizia que essas formas tinham igual valor, muitas delas, às dos artistas da norma erudita. Antes mesmo do Vitalino chegar ao Rio de Janeiro, em 1947, né, por meio da exposição de cerâmica de popular pernambucana, que foi o grande mobilizador dessa exposição, foi o artista Augusto Rodrigues, irmão do Abelardo, colecionador também pernambucano. Antes disso, ele já era conhecido. O Gilberto Freire fala dos bonecos de barro em 1926. A grande viagem do Rio de Janeiro para ele, que eu acho que foi a viagem que ele mais, se divertiu muito, bebeu muito, tocou muito pífano e recebeu a medalha Silvio Romero como reconhecimento perante a obra, que foi a única condecoração que ele recebeu em vida. Foi recebido só não pelo presidente da República, mas por o governador do estado da Guanabara, por intelectuais. O Ari Barroso, que cantou no leilão das obras dele. Então, e ele chegou a primeira vez que ele viu uma onça na vida dele, não conhecia, quando ele vai no Jardim Zoológico. Quando ele vê o Maracanã, tem uma foto fantástica, ele olhando aquele estádio de futebol imenso. Ele foi para o Rio através de amigos, que começou a ser conhecido, porque meu pai trabalhou de 1915 até 1948, o conhecimento era muito pequeno. Então, quando ele chegou a viajar já para o Rio, São Paulo, Brasília, através de amigos aqui de Caruaru, que já via lá, então mas ele deu continuidade aos seus trabalhos, porque ele trabalhou com 118 qualidades de peças diferentes e não deu mais nem tempo para ele criar mais. E além de tudo isso aí, ele era músico também. Ele acompanhava, tocando pífano, fazendo parte nas rádios, das emissoras daquela época já. O Vitalino na verdade, a mesma coisa que você dizer assim, por que Michelangelo? Porque, na verdade, é o artista popular mais completo. Ele teve, ao seu lado, o pioneirismo, a capacidade de expressão do seu povo. Foi um artista que não fez nenhuma concessão ao exterior, até porque naquela época era mais difícil. Ele é um artista local com uma possibilidade de apresentação internacional. Você vê uma figura do Vitalino, em qualquer lugar você sabe que aquilo é um Vitalino. No entanto, ele não perde a sua origem de um artista nordestino, do interior, com a temática local. E o Vitalino tem uma coisa que só o grande artista se permite. A leveza da harmonia de um lado e de outro lado da própria crítica social. Vitalino começa os seus trabalhos a partir da realidade rural dele. Né? Então você vê todas as peças, as primeiras peças, provavelmente as primeiras peças, retrata as atividades rurais, o homem trabalhando no campo, o homem trabalhando na roça, o caçador, o homem pegando o boi no mato, a vaquejada, o vaqueiro, aí o cangaço também, que é uma coisa que percorre o Nordeste. Mas ele passa a perceber também as questões sociais. Então, o comportamento do vício, o comportamento da religião, o comportamento, né, da violência. E a obra de Vitalino, ela está falando de alguma coisa que está na vida das pessoas. Não só da vida das pessoas, das populações rurais, como ele, que é de origem rural, que é um lavrador ceramista, mas das pessoas que migraram para as grandes cidades. E o que é fantástico é justamente isso, que ele lida com aquilo que é banal, com aquilo que está
alcance de qualquer olhar. Ele não traz alguma coisa preciosa, mas ele faz alguma coisa preciosa ao trazer essa coisa que está à vista de todo mundo, mas que as pessoas não percebem. Quando ele reproduz, quando ele cria essas cenas, ele faz com que as pessoas olhem para esses segmentos e olhem para dentro de si próprios. Os dois temas centrais são, de um lado, aquele que representa a estabilidade, o establishment, de certa forma, que é o boi, e, de outro lado, aquele que representa a revolta, que é o cangaceiro. E ele convive com essas duas coisas. Se reparar, o do meio é a crítica social. Ele não vê o cangaceiro agressivo, ele vê o cangaceiro sorridente. Ele não tem um cangaceiro atacando, não tem, você não vê isso. Agora você vê o cangaceiro armado, mas hierático. Era justiceiro, um justiceiro que nunca tirava dinheiro do pobre, tirava dinheiro do proprietário, tirava dinheiro de quem tinha, né? Ele não ia em cima do despossuído, ele não ia em cima do pobre. O orgulho mais que eu me sinto feliz é sobre o Retirante. Apesar que eu gosto muito dessas peças, porque o Retirante mostrava o fracasso, a vida dos pernambucanos. Pernambuco hoje é uma maravilha. Então aquela peça, ela retratou e levou, talvez, ao político, que ele viu a vida do nordestino. Então nós temos tudo isso hoje. Meu pai retratou, Luiz Gonzaga cantou e decantou, mostrou a história, descobriu Pernambuco. Hoje nós temos um dos estados do Brasil, dos melhores estados do nosso Pernambuco. Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Sabemos que a nossa sociedade nordestina é muito preconceituosa em várias situações. E se cria também tipos, né, estereótipos a partir dos valores da religião, da cultura. Então, ele colocou um homem branco dançando com uma mulher negra e ele, né, não encosta na mulher, ele fica um pouco distanciado e com um lenço branquinho cobrindo o nariz, né? Então, não sei o que ele... Se ele está gripado, ele estava querendo proteger a menina que estava dançando com ele, ou então representar o preconceito que ele tinha em relação à negra. Houve um momento que alguns jornalistas, vendo Vitalino trabalhar, fotografaram ele colocando peças dentro do forno. O próprio boi, não é? Ele tinha feito, o boi estava seco, a argila, o barro, e ele colocando no forno para depois queimar. E essa foto foi entregue para ele. E aparece depois a peça, ele colocando a peça, o boi no forno. E depois foi escrito, né, por uma outra pessoa de que se tratava aquela peça. Vitalino colocando o boi no forno, né, que a gente chama de autorretrato. Ele fazia isso, fazia o cotidiano dele, fazia até coisas que não via, mas que ouvia falar. Ele chegou a fazer alguns tipos de profissional que ele não vivenciou aquilo ali. Então, o que ele faz de extraordinário? Não só ele registra a vida agropastoril, desde o trabalho no campo até as cenas trágicas de desterro, que são os retirantes, sendo obrigados a deixar suas terras, não é? Como ele faz ritos de passagem, nascimento, casamento, morte. Então, ele faz as figuras míticas do lobisomem, do boi, do diabo, né? Porque Vitalino tinha um sentido moral muito forte, do diabo castigando o bêbado. E Vitalino era um homem religioso também, que é muito interessante. Por que a gente não encontra santos em Caruaru? Porque eles ali, naquele caso específico, achavam que queimar os santos não dava certo, porque os santos não podiam
ser queimados no fogo, né? Que isso era coisa do inferno. Na sociedade, como o alcoolismo também é uma realidade, né? A gente não pode negar, e ele, eu acho que percebeu isso também, né? Ele sentia e via o que estava acontecendo. E quando chegava em casa, ele retratava isso através das obras dele. Por isso a genialidade, né, eu acho. Então, a minha interpretação sobre aquela peça, tá o cara bêbado, arriado já, garrafas pelo chão, e o diabo, a figura, né, a figura do diabo, colocando a garrafa na boca dele. Tem tanta vontade de deixar de beber, né, mas a tentação é mais forte. E eu acho importante demais entender que Vitalino compreendia isso. Os bêbados levando uma mesa com o padre embaixo, entende? É, na verdade, a representação de que passava a procissão, os camaradas levantaram, pegaram os bêbados que estavam lá, pegaram a mesa, fizeram de palio e foram andando com o padre pela procissão. Isso é o resumo mais completo do Vitalino. É uma peça forte, é uma peça bem construída, harmonicamente construída, mas ela tem duas coisas que a caracterizam. Elas têm as duas pilares da sociedade aliados por uma extrema crítica e um extremo bom humor, entende? Vitalino é um artista alegre, num ambiente triste, pela sua natureza. O enterro é muito interessante, que ele tem o enterro na rede, tem o enterro no ataúde, ele tem versões diferentes de enterro. E mesmo o repertório do Vitalino, como por exemplo, não sei que se é Resguardo, que eu acho uma cena incrível, de uma mulher recebendo, eles chamam de pirãozinho, que era uma tradição, as mulheres tinham criança, ficavam recolhidas, um parente, um vizinho ficava responsável pelos cuidados domésticos e trazia essa sopinha quente, né? Por exemplo, quando ele faz a casa de farinha, ele está falando de uma maneira tão poética de alguma coisa que tem que ser construído coletivamente, ou quando ele coloca uma família arando a terra, como essa obra que a gente tem aqui no Museu Casa do Pontal, que é fantástico. Se você olhar como ele faz, como ele vai marcando a diferença da criança para o pai, e como ele está falando de uma forma de aprendizado onde a criança aprende com os pais pela prática, né? Então, Vitalino, ele pôde falar ele fica visto como cronista do cotidiano, mas ele é um cotidiano rico, um cotidiano denso, um cotidiano no qual você tem uma dimensão religiosa, uma dimensão espiritual, uma dimensão fantástica, né? Acho que é porque o sobrenatural não está só no imaginário do Vitalino, está no imaginário de todo mundo, né? De alguma forma a gente tem medo de fantasma, medo de alma. O que ocorre no Nordeste é que você tem um suporte, um acolhimento cultural para a fantasia. Vai de noite, em Caruaru, sem luz, sem estrela, com o campo todo deserto, com o vento batendo. Você, no primeiro esquina, você descobre que o lobisomem está ali. Que o lobisomem aparece como uma coisa mais real do mundo. O mundo dele é real. Ele não é o mundo do real, mas ele é real para ele. Então, as coisas que são, digamos assim, consideradas surreais, na verdade, elas não são surreais, elas são surreais para nós. Mas são reais para aquele que... Então, aquilo é o mundo do lobisomem, faz parte do colorido das lendas locais, da vida local. O Vitalino hoje, ele interessa muita gente. Ele não interessa simplesmente a quem lida com artesanato ou com arte. Ele interessa em vários segmentos. Tanto é que várias empresas de produtos diferentes, e de editoras também, e todo mundo nos procura com o intuito de usar a imagem ou parte da obra dele ou alguma coisa para, de alguma maneira, explorar comercialmente aquilo ali. As pessoas que têm a obrigação, em dado momento, de procurar a família para negociar o uso do nome, da marca, da obra de Mestre Vitalino, prefere tentar passar a perna na família. E isso chateia, revolta. Isso vem do tempo que meu avô era vivo. Ele foi para São Paulo, onde um empresário que o levou
fechou em um quarto. Trabalha aí, Vitalino, igual eu estou fazendo aqui, demonstrando para vocês. Ele ficou lá sentado no chão trabalhando e as pessoas pagavam o ingresso para ver. O pessoal, a criança para entrar, pagava 80 mil reais naquele tempo. Aí ele, só que desse dinheiro ele não teve um centavo. Ele pegou, botou um montadão de uma essência de acender uma coisa de matar, que nem mata muriçoca, aquele cheiro ruim. A gente trabalhando lá, ele botou para ninguém encostar lá. Gente assim, para falar, eles ali estão trabalhando e é X para conversar com ele. E não queria que a gente fosse para a televisão, não. Não, ele não pode sair daqui, não. A televisão para não se apresentar na televisão. Ela botou numa sujeição grande, não deu um centavo a gente. Parece um animal no zoológico. Era o mestre Vitalino, deu como discípulo, primeiro discípulo dele. Agora, repare, eu nunca ia na casa dele, porque naquela época eu pensava assim, eu dizia, eu não vou não, pode ele chegar, não quero ninguém me atrapalhar aqui, não, eu trabalho, eu pensava isso. Sim que ele dizia não, mas eu gostava de criar as coisas. Eu fazia umas pecinhas que ele fazia, médico operando, dentista, essas coisas, as voltas da roça, mas depois que eu comecei mesmo a trabalhar, conhecer o que era já a arte do trabalho, eu criava. Eu criei o reisado, que era o Bumba Meu Boi. Zé Caboclo, que trabalhava comigo, criou o maracatu. Ele tinha esse capricho. Ele disse, uma vez chegou um doutor e disse, então eu quero que você me faça um reisado. Aí ele disse, isso aí não. Isso aí é de Manuel Dócio. Eu não faço coisa que ele faz, não. Aí foi encomendar o maracatu. Ele disse, não, isso é de Zé Caboclo. Encomenda Zé Caboclo. Ele era assim. Quando em 48 ele se muda para o Alto do Moura, ele chega, os ceramistas de lá só faziam panelas de cerâmica utilitária, se interessam, começam a olhar, olha, como é que você faz isso? Ele sem desprendimento passa, como é que fazer aquilo, começam a trocar ideias, e é nessa época que aí vem a questão da autoria, olha, assina suas peças, aí ele começa a assinar, primeiro quase todo mundo ali do Alto do Moura faz suas siglas, então começa a criar aquele celeiro de artistas, começa a se espelhar nele, e ele ser o primeiro artista popular a ter um reconhecimento individual e faz com que em outros lugares comecem a surgir outros estudos, começam a surgir outros artistas querendo também ser. E aí chega ao ponto de todas as peças que são feitas no Alto do Moura são peças de Vitalino. Tinha uma consciência de que era necessário que outras pessoas vendessem, porque se só viessem comprar dele, isso inviabilizaria a vida daquela coletividade. Então, primeiro, essa generosidade para ensinar e para ser generoso mesmo, passando seus conhecimentos, e uma certa humildade para aprender, porque ele vai aprender também. Ele aprende com o Zé Caboclo, ele aprende com o Manuel Dócio. Então, é uma figura muito peculiar, é uma figura bastante rica. Mestre ensinando e mestre aprendendo. Primeiro foi a dos olhinhos, que ele fazia tudo com os olhos furados, que ainda hoje tem peça dele assim. Quando ele viu, aí ele disse, ai meu Deus, como está bonitinho. Como foi que vocês fizeram esses olhinhos? Tinha gente que dizia que era um olho de piaba que a gente arrancava e botava no olho do boneco. O pessoal que estava olhando. Aí eu disse, olha, Otávio, isso aí, depois da gente fazer esse buraquinho assim, pega uma bolinha de barro, coloca no mesmo buraquinho e quando vai pintar, pinta de branco e depois faz como fosse a palpilha do olho, a menina do olho, de preto. Mas ficou bonitinho demais. O Vitalino viu as minhas peças tão pintadinhas, porque naquela época eu pintava com o dedo assim, onde o dedo não cabia, ficava sem pintar. Aí eu pintei minhas peças e acabou tudo direitinho. Quando ele chegou, que ele viu, disse, Manuel Dócio, como foi que vocês pintaram essas peças tão bonitinhas assim, tão bem pitadinhas? A gente vinha da roça, tinha uns pés de pau lá, tudo com as varinhas, como a gente cortou, chamava até sacatinga a madeira. É uma madeira que ela tem um cheiro bem forte. A gente cortou, fizemos um isopezinho com algodão, e pinta, foi o que mas como ficou bonitinho. Foi duas coisas
que eu, como aluno, ensinei a ele como mestre. Permitiu que outras pessoas no Brasil sentissem isso, ele conseguiu transmitir isso para outras pessoas. Então, um depoimento do Adalton Fernandes Lopes, um dos grandes artistas do Rio de Janeiro. Adalton, ele fazia modelagem de boizinho, queimava e fazia objetos, fazia carroça, fazia uma coisa ou outra, mas ele achava que aquilo não era trabalho, aquilo era uma diversão, que aquilo não tinha valor nenhum. Quando diz ele que ouviu uma entrevista com o mestre Vitalino no rádio, ele viu uma matéria com ele no jornal, ele leu, e ele viu, então, o que mestre Vitalino fazia e a importância que aquele homem estava tendo. Então, o exemplo de Vitalino fecunda. E aí, Adalton parte para se dedicar com mais intensidade a essa produção, que depois ele vai se transformar na coisa principal da sua vida, estimulado por mestre Vitalino. Então, se temos esse caso com Adalton, quantos outros pelo Brasil não terão recebido esses ecos dessa fama, desse pensamento, desse acontecimento vitalino que os estimulou para seguir adiante, criando e fazendo da sua vida, da sua passagem nesse mundo, uma passagem marcada pela arte e pela criação de uma obra. Do meu coração, aí que fala no Indiogeno, ai cobre do peito bom, fala morena bonita, educado quem é bom, fala Sebastião Luiz, fala Luiz Sebastião. Essa riqueza que ele deixou não é só para a família, essa cultura do nosso Pernambuco. Quantas famílias vivem hoje da cultura? Mestre Vitalino, nós temos como, dentre os artistas populares, o principal, né? É o baluarte mesmo, é um artista que fez uma história, que criou praticamente uma comunidade, que é o Alto do Moura, e que deu nome a uma cidade, a Caruaru. E, além disso, tem uma expressão internacional. Ele é um indivíduo que, pela sua criação e pelo seu espírito de doação, deu emprego a mais de 500 famílias, a um lugar que hoje é o maior centro latino-americano de cerâmica que existe, que é Caruaru. Então, é o que a gente pode avaliar o poder de um indivíduo, não é? Quando ele se desloca e atende a um chamado interior, para uma criação e para algo de maior. Me impressionou a quantidade de artistas, praticamente, não sei, 90% do Alto do Moura faz cerâmica, cerâmica figurativa. Cada casa que você passa tem lá uma pessoa com a sua mesinha, seu bolinho de barro, fazendo aquelas bonecas. É um negócio surpreendente. De manhã à noite as pessoas estão conversando e é um tipo de trabalho que você conversa, você interrompe, você atende as pessoas, o filho chega, você atende também. É um lugar muito surpreendente. O Alto do Moura é um vulcão. É um vulcão onde você foi explodindo artistas um atrás do outro, entende? É um vulcão de talentos. Até um disco voador deve ter posado lá. Vitalino não se distingue por nenhuma saliência de quanto matuto acorre a feira de Caruaru. Baixo e franzino, a corbaça, a pele áspera e queimada de sol, face avermelhada, flácida e reluzente, os olhos injetados de quem gosta de cana, cabelo à escovinha, fino e ralo dos brancos do agreste, bigode aparado, raso, roupa de algodão grosseiro e chapéu de massa redondo aplicado a prumo na cabeça. Fala mansa e respeitosa, pontuada de exclamações concordantes. Nhosim, pois não, perfeitamente. Muito bem, obrigado. Católico tradicional e devoto do Padre Cícero. Assim é mestre Vitalino. É um antropólogo, René Ribeiro, convidado pela Fundação Joaquim Nabuco, que vai escrever Vitalino, ceramista do Nordeste, que eu acho que é uma encomenda que ele recebe em 56, para o centenário de Caruaru, em 1957. O livro do René Ribeiro instaura a ideia de autoria do Vitalino com uma obra com fases
com inscrições de estilo, com marcas em que você possa distingui-las de outros. E teve uma frase que ele fez para papai, que é assim, uma coisa que papai repetia muito, que dentro da minha cabeça ela está extremamente marcante, que eu assisti, que era: Doutor René, eu não tenho a roupa, mas sei como vestir. O não ter a roupa e saber como vestir significava que ele estava tentando dar uma projeção de que ele saberia adentrar a um local se comportando bem. Ele sabia se comportar. Então, esse saber se comportar, esta elegância na humildade, talvez seja um dos traços mais marcantes para mim do mestre Vitalino. Meu pai foi uma pessoa tão humilde, não é porque é meu pai, que ele ia para a feira naquela... muita gente não tinha um banquinho para botar as suas peças na feira. Chega um artesão novo, ele fazia um localzinho no banco e botava aquelas peças daquele artesão. Era uma pessoa tão popular, uma pessoa muito... Para mim, era uma pessoa 100%. Vitalino, a gente nunca tivemos diferença por causa de negócio, porque tem gente que se vê uma pessoa vender bastante, tem inveja, diz, fulano é quem vende, fulano é assim. Não, a gente era, se fosse possível, eu queimava uma peça mais ele, eu queimava a peça dele, eu queimava a peça minha, eu, Zé Caboclo, a gente via no união. Eu acho que eu acho interessante em Vitalino é a personalidade harmoniosa dele, apesar das duras condições materiais de vida, morando naquele barraco com chão de terra, sem qualquer tipo de amenidade, né, nem de... E ele foi sempre um homem alegre, tocava na banda de pífanos, adorava encontrar com os amigos, eles se ensinavam as técnicas uns para os outros, que eles iam descobrindo, botar arame dentro dos bonecos para eles ficarem nas posições requeridas. Eles eram realmente uma comunidade de amigos, o que é uma coisa muito bonita e muito rara, né, no meio de artistas. Os depoimentos que eu tenho sobre Vitalino, eu não conheci pessoalmente, ele era uma grande figura humana, analfabeto. Não foi à toa que ele não assinava as peças. Quando pediram para que ele assinasse as peças, ele disse claramente: não dá para assinar que eu sou analfabeto, né? E aí inventaram o carimbo. O carimbo não foi uma ideia deles. Ele nunca ligou muito para essa questão de fama. As peças dele começavam a custar mais do que as dos outros na feira. Ele nunca largou de vender na feira, até a morte. E ele não ligava muito para isso. Meu pai não tinha ganância com poder, mas meu pai foi uma pessoa humilde, pobre, está aqui a casa mostrando quem foi a vida do mestre Vitalino, já construído em 1959. Mas ele não teve condições de rebocar a casa, fazer piso, melhorar umas portas, ter uns móveis, essas coisas assim. Dinheiro meu pai não teve de maneira alguma. Jaque falava era que o que encantou ele em Vitalino foi realmente a humildade diante da grandeza da obra dele. Ele tinha uma obra realmente muito especial, ele tinha uma produção intensa e mesmo assim ele tinha bastante humildade, ele lidava com essa produção com muita humildade, sem uma arrogância. Essa pessoa dentro de casa era provavelmente um homem muito querido pela família, porque você nunca se escutou falar de uma desavença entre ele e os filhos, entre ele e os parentes. Então era uma pessoa sensível, mas ao mesmo tempo humano também, fazia das coisas que lhe dava na cabeça, lhe dava na telha e com toda essa liberdade. É uma pessoa muito conselheiro, é uma pessoa que, apesar de ser analfabeto, meu pai não estudou, então, mas ele tinha, assim, dizia, olha, vamos respeitar o mais velho, sabe? E ele tinha um ditado que ainda hoje eu tenho essa coisa na minha cabeça, sabe? Ele dizia: quem tem vergonha não faz vergonha. Aquilo ali, ele não estudou, mas ele tinha aquela mente assim, no pensamento. Ele passou isso pra gente. Que nós não podíamos fazer uma coisa exagerada, estragar um amigo, fazer você isso e aquilo, não. Então ele dizia: quem tem vergonha não faz vergonha. Os filhos, os netos, eles são... eles vivem muito a memória do avô, do pai. E todo o resto da família mora no Aldo Moura, faz a arte e a temática quase a mesma do avô. O Elias faz as peças na temática, o Severino também continua aquele tema. Quer dizer, eles ficaram muito assim, ligados à memória do mestre Vitalino. Minha mãe tinha um pouquinho de ciúme, né, porque isso faz parte da mulher, mas eles viveram bem. Ela é uma pessoa, ela não aprendeu a profissão, a arte, mas nessa época agora que está chovendo, ela plantava milho, feijão, maniva, para alimentação, não para negócio. Ela gostava muito da roça, que ela era filha de agricultor, então essa parte dela era
ela gostava mesmo. Então, nas horas vagas, ela estava em casa, fazia a comida, lavava uma roupa, passava ajeitava toda a casa, né? Então, mas era uma pessoa muito, sempre mais rara, assim, uma pessoa mais durona, com a família, é assim, tal, principalmente era 2 filhas, né? 4 homens, mas foi uma pessoa, nós como pobres, fomos uma família que vivemos bem, graças a Deus. Dizem até que ele preferia gostava mais de tocar pífano do que fazer as peças. A musicalidade de Vitalino é muito intuitiva, né? Eu não conheci Vitalino. Eu tenho também o disco do MEC, que foi gravado no Rio de Janeiro, aquele CD, perdão, a linguagem de hoje. O disco em vinil compacto, duplo, né? Que foi depois divulgado e mandado para todas as escolas no Brasil, que era o Fundo de Folclore, ou a Fundação de Folclore do MEC. Ora, a gente percebe que a musicalidade do pífano, né, é intuitiva e de ouvido, como a gente chamaria, né? Mas isso não impediu que ele criasse uma sequência musical de qualidade. Começou no sítio, porque no sítio o pessoal é muito religioso, então tem o dia de São Sebastião, Santa Luzia, São Silvio do Ramo, São José, e aquelas pessoas de mais poder aquisitivo, aí preparavam uma festa, era uma novena, chama-se de novena, e rezava aquela novena, tinha prenda, tinha tudo. Daí, sempre o conhecimento era mais aqui em Caruaru. Mas com a primeira pessoa chegar numa emissora, apresentar uma música tocada pelo pífano, foi acompanhada pelo meu pai, justamente, que era a bandinha do pessoal do Passo Santo. Ele tocava aqui na bandinha, no Alto do Moura, é a bandinha Padre Cício, que é aqui de Taquara, mas ele depois passou a tocar com os meninos de Pau Santo, que era muito amigo dele também. Foi quando ele fez essa viagem e chegou a esse conhecimento. Você tem que colocar o Vitalino não agora em que você tem a cidade, a luz elétrica, a cidade, o transporte, a internet. Você tem que colocar no ambiente daquela região de 50, 60 anos atrás. Naquela região você tinha que ser um pouco de tudo. E ele era, na verdade, o artista da cidade. Então, para ser o artista da cidade, ele tinha que incorporar um pouco todas as representações que a cidade tinha. Não há uma coisa que provoque mais a musicalidade do que a própria aflição da sobrevivência, da agrura. Isso desemboca ou nas coisas extremamente dramáticas ou então nas coisas lúdicas. Você vê que a banca do pífano é alegre. O Vitalino era fundamentalmente um homem alegre. Não era comum um jovem menino de 14, 15 anos liderar uma banda musical, uma banda lá de pífano. E ele era o líder de uma banda de pífano. Então isso demonstra a personalidade e a característica de líder e de talento nato de músico e de ceramista. Ele tocava a briga do gato do cachorro com a onça. Ele criou uma música da menina dele. Ele dizia, Maria estava dormindo na sua cama macia, o dia que clareou, tia levanta Maria, toca teu tenente, seu major, não me dê com seu cipó, cada ponta tem um nó que é danado para ler. E seguido, sabe? Ele tocava essa música e saía fazendo o gesto da música, foi ele que criou.
Aí quando era no outro dia, só vinha na segunda-feira, isso era do sábado para o domingo, só chegava na segunda-feira. Quando chegava, primeira vez lá em casa, tirava o chapéu, dá licença, Manuel, entra, seu Vitalino. Aí ia contar as coisas dele, e o Vitalino está bem, nada não, Vitalino, a casa é sua. Aí ele sentava ali e começava a chorar, chorava tanto, ele chorava, dizia que Vitalino era um homem pobre, ia morrer muito pobre, ia pedir esmolas, essas coisas, sabe? Cabeça bêbada. Aí eu conformava ele e tudo. Quando ele saía chorando para casa. Chegava em casa, deitava, só se acordava no outro dia. Ressacado de que tomava muita pinga. Bebia muito, tá? E sei que foi um grande amigo. Ele ia para a feira de paletó, podia ser o mês de dezembro, janeiro, que era quente naquela época, ele nunca saía de manga de camisa, era paletó. Então ele gostava, quando era no domingo, ele tinha uma lastinha de botar cigarro, preparava 20, 30 cigarros, aí ia para, muitas vezes ele saía no sábado à noite, ia para, ele tinha os cunhados que gostavam de jogar uma cartazinha, o baralho, e tomar uma birita. Então muitas vezes ele saía no sábado à noite, e às vezes sabe o que acontecia, ele chegava na segunda de manhã. Mas ele chegava, ia para preparar o barro, tomar seu café e sentar no trabalho. Ele não ia dormir, não. Ele trabalhava até meio-dia, voltava, almoçava, encontrava no trabalho 1h para 2 da tarde e depois até 5 horas, ele trabalhava até 5 horas. Quando ele apurava um dinheirinho, ele gostava muito de jogar baralho, aquelas coisas, sabe? Bebia muito, né? Quando tinha uma reservazinha, ele guardava para outra feira. Eu chegava em casa, chegava liso e leso, como se diz, bebo, cantando, chegava lá em casa, Manuel Dós, dá licença, seu Vitalino. Eu morava ali. Oi, Vitalino vai pedir esmola. Seu Vitalino, não é uma coisa dessa não. Você não vai cair nessa. Vai. Olha, se eu pedir uma esmola a você, pelo amor de Deus, você não negue não. Vitalino, eu nunca digo uma coisa dessa, que isso não vai acontecer não. Vai acontecer, Vitalino vai pedir esmola. Ele falava isso e falava que eu não deixasse ele morrer sem uma confissão. Eu tive uma confissão com o Frei Antônio, não sei com quem foi, quando eu fui casar e nunca mais confessei com padre nenhum. Isso, que padre não perdoa ninguém, quem perdoa é nosso pai. Ele disse. Aí ele disse, se tiver meu alcance, eu vou. Mas quando foi resolvido isso, não teve mais jeito. Não confessou não. Meu remo caiu no mar, com a mão mesmo assim hei de navegar. Iemanjá e Anção de me guiar, no quebrar da maré feito peixe, posso me salvar. Crioula, teu bunda é meu, tocador teu couro comer. Crioula, teu bunda é meu, tocador teu couro comer. Meu remo caiu no mar, com a mão mesmo assim hei de navegar. Iemanjá e Anção de me guiar, no quebra da maré feito peixe, posso me salvar. Crioula, teu bunda é meu, tocador teu couro comer. Crioula, teu bunda é meu, tocador teu couro comer. Cá na terra carece de amor, cá na terra carece de paz, cá na terra carece de amor, cá na terra carece de paz. Cá na terra carece de um bando, Oxalá, Boitatá, Iorubá, Mandinga. Cá na terra carece de um bando, Oxalá, Boitatá, Iorubá,
E eu gostaria de ter conhecido o mestre Vitalino. O que a senhora diria a ele? Bom dia, mestre.